Hoje, Papo Mineiro, numa prosa de infraestrutura, com o engenheiro mineiro João Carlos Gomes, formado na engenharia de transportes, né, pela Faculdade Kennedy, aqui em Belo Horizonte, com mais de 30 anos de experiência no setor. Desenvolvimento, estudos de viabilidade e gestão de implantação de projetos de infraestrutura nos segmentos rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mobilidade urbana. Belo Horizonte está precisando de muita. Metrô, saneamento, energia, obras industriais, microdrenagem, e é sócio gestor do portal Infranews e diretor de engenharia e construção na Velet, engenharia em infraestrutura. Coach pelo Instituto Brasileiro de Coach, IBC. Seja bem-vindo, João Carlos. Obrigado, Carlos. É um prazer aqui estar participando aqui do Papo Mineiro. Para a gente que é da terrinha, é sempre um orgulho, né, conversar com a turma de Minas Gerais. A gente hoje reside em São Paulo, né, especificamente eu moro na cidade de Campinas, né, onde estou agora, e é sempre um prazer estar aí trabalhando e conversando com a turma de Minas Gerais. Bom, falar um pouco aqui da minha experiência, né, um pouco da nossa trajetória dentro da área de infraestrutura. Como você bem colocou, eu sou formado pela Escola de Engenharia Kennedy, né, em Belo Horizonte, na turma de 1987. Um prazer muito grande formar na escola, porque a escola realmente preparava, né, como prepara até hoje, engenheiros para poder correr o trecho, né, e assim eu fiz. Em 1986, eu já estava com uma certa experiência trabalhando nas áreas de engenharia, mas eu tive a oportunidade de, em 86, entrar para o quadro de estagiários da Andrade Gutierrez, aí em Belo Horizonte, onde eu fiquei até março de 88, né, quando a gente foi contratado como engenheiro, e vim para São Paulo, em 1988, trabalhar com obras rodoviárias. E foi uma experiência muito boa. Eu fiquei na Andrade 20 anos, né, uma baita escola de engenharia, formada aí pelo time mineiro muito bom. A gente teve aí uma preparação muito bacana. A Andrade era, como é até hoje, né, imagino que ainda seja, uma bela escola de engenharia. Mas aí eu tive o prazer, quando eu entrei na Andrade, de conviver na área de infraestrutura, né? Trabalhar com toda essa parte de obras de grande porte. Eu nunca trabalhei com obras de pequeno porte. A gente teve aí a experiência de trabalhar com todas as obras de grande de relevância na área de infraestrutura. Sempre fiquei no mercado de São Paulo. São Paulo e é até hoje, né, um estado que tem a oportunidade de você trabalhar com as mais diversas obras. Então, aqui dentro do mercado de São Paulo, eu trabalhei com rodovia, trabalhei com ferrovia, trabalhei com metrô, trabalhei com portos, trabalhei com aeroportos, mobilidade urbana. Eu vou contar um pouco essa trajetória, sempre com obras industriais, sempre dentro do estado de São Paulo. Minha trajetória quase toda foi no mercado de São Paulo. Então, eu tive uma experiência muito grande nessa área de infraestrutura aqui, né? E o que é legal, né, Cássio, porque São Paulo é um estado que realmente ele tem esse desenvolvimento muito... É outro país, muito, né? É outro país, né? Eu não gosto muito de falar isso, não, mas a verdade né? Infelizmente, a gente tem aí alguns problemas no estado de Minas Gerais, que a gente está trabalhando nisso, né? Depois nós vamos falar um pouco aí sobre essa nossa também trajetória em Minas. A gente tem feito um trabalho hoje pela Verent muito bacana em Minas Gerais. Minas está mudando um pouco. Mas só para fechar aqui a minha trajetória, então eu fiquei 20 anos na Andrade. Quando foi em 2006, eu saí da Andrade e fui trabalhar na Galvão Engenharia. Era uma empresa que naquela época estava em formação, era uma cisão da então Queiroz Galvão,
Então, eu trabalhei durante 6 anos na Galvão Engenharia, pela Galvão também no mercado de São Paulo, trabalhando com obras públicas e privadas em São Paulo, e quando foi 2011, eu saí da Galvão, fui trabalhar 1 ano na Barbosa Melo, aí de Belo Horizonte, voltei para a terrinha, não como para morar em Belo Horizonte, mas para trabalhar junto com empresas mineiras. E aí eu fiquei 1 ano da Barbosa, uma experiência também muito legal, uma empresa super arrumada, né, muito bem estruturada. Mas aí, quando foi em 2012, eu recebi um convite para fazer talvez o maior desafio da minha carreira, que foi a implantação do aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas. Então, eu vim para Campinas para liderar a implantação do aeroporto, estou falando de setembro de 2012. Naquela época, tinha que se preparar o aeroporto até julho de 2014, do zero. Eu cravei a primeira estaca do aeroporto, cheguei, não tinha absolutamente nada, mas em julho de 14 a gente tinha que entregar o aeroporto todo pronto, porque o Cristiano Ronaldo... Da Copa. Por causa da Copa, né? E o Cristiano Ronaldo, ele ia descer no aeroporto de Campinas, porque a delegação de Portugal ficou hospedada em Campinas durante a Copa do Mundo de 2014. Então, assim, foi um desafio tremendo, né? Naquela época a gente não tinha grandes histórias de aeroportos no Brasil, porque talvez o último aeroporto de grande porte e que teve construído foi ali na faixa de 1982, que foi Confins, né? Confins foi o último aeroporto de grande porte no Brasil. Depois teve reformas, ampliações, não, mas construção foi Confins. Então, assim, a gente não tinha uma engenharia aeroportuária muito bem definida. Então, a gente teve que montar um time, teve que criar ali, né, toda uma estrutura, trazer pessoas de fora que conhecessem bem essa questão do aeroporto, e naquela época estavam sendo construídos 3 aeroportos juntos, que era Viracopos, Brasília e Guarulhos, a ampliação de Guarulhos, que também era uma obra de ampliação. Mas como novo, né, basicamente foi Viracopos, porque Viracopos era um aeroporto segregado da estrutura antiga, não era nada de ampliação. Então, foi um desafio muito grande, que, graças a Deus, a gente conseguiu superar. E aí, quando foi logo depois de 2014, eu fui para... Em 2013, eu saí do aeroporto e fui liderar a implantação da concessão do metrô da linha 6 de São Paulo, que é a linha das universidades. Uma obra que hoje está sendo executada pela Acciona. Na época, o consórcio era o TC Participações, por quem eu estava trabalhando, Queiroz Galvão e Odebrecht. Aí eu saí de aeroporto e fui trabalhar numa concessão de metrô. Concessão precedida pela obra, porque a linha 6 era uma obra que precisava ser construída. Então, outro desafio muito interessante, né? Você participar ali, talvez, do primeiro projeto de concessão metroviária no Brasil, né? Assim, greenfield, né, porque tem concessões de você pegar o ativo pronto, que foi construído pelo governo, e transferir para o setor privado para fazer a operação. No caso da linha 6, não, a gente teria que fazer a obra e teria que depois administrar a concessão. E eu fiquei lá 1 ano, estruturando a concessionária, contratando o consórcio construtor, trabalhando um pouco também com a visão de obra, com a visão do concessionário, foi uma experiência também muito bacana. E depois que eu saí do metrô, eu fui trabalhar para o governo. Aí, Castro, foi as coisas mais interessantes do mundo. Eu fui ser diretor de engenharia da Valec. Valec é uma empresa que sucedeu a rede ferroviária, né, era a empresa responsável pelas ferrovias, por todas as ferrovias públicas do Brasil, pela implantação das ferrovias. Na época, a gente estava construindo tanto a ferrovia Norte-Sul, quanto a ferrovia FIOL, né, que é a ferrovia de integração Oeste-Leste, toda ela na Bahia. E aí eu vou dizer para você, olha, eu acho que todo brasileiro deveria passar um período trabalhando para o setor público,
para poder entender o que é o setor público e depois parar de criticar, né, o corpo técnico do setor público, porque é um desafio completamente diferente, né? Você tem aí todo um engessamento, né, do sistema, né? O dinheiro ele é público, então o dinheiro ele é de todo mundo. Então a forma de trabalhar ela é diferente do setor privado. No setor privado você tem um investidor que você sabe quem é ele tem um objetivo, ele tem, né, uma dinâmica própria, ele é dono do recurso, você conversa com ele e faz. No setor público, não. No setor público, você tem, né, diversos stakeholders, diversos órgãos de controle, diversas questões, né, políticas, inclusive, para você poder trabalhar. Então, é uma visão completamente diferente, mas bastante interessante. Eu digo para você que foi uma experiência ímpar, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. Eu hoje tenho uma visão muito, como é que eu posso dizer, muito própria, quando eu vou criticar alguma ação do corpo técnico, né, com relação à execução de obras públicas, né? Não estou dizendo do meio político, porque esse não é muito a nossa praia, mas do ponto de vista técnico, eu sei exatamente o que o administrador público pode e o que ele não pode fazer, né? E como é que é a dinâmica dele. Então, foi uma experiência bastante interessante. Eu fiquei 2 anos e meio trabalhando para o governo, e aí, quando foi em 2018, eu voltei para a iniciativa privada, mas aí com uma outra visão também, que foi uma visão de construir uma empresa, constituir uma empresa, que é a Verint Engenharia e Infraestrutura, que é uma empresa que ela é voltada para implantação de obra, mas com uma outra visão. A nossa visão é uma visão de apoiar os novos entrantes nas concessões rodoviárias, aeroportuárias, de saneamento, concessões de mobilidade urbana, uma série de projetos de concessões que estão vindo por aí. A gente entra apoiando as empresas com o recurso intelectual, com a experiência que a gente tem de mais de 30 anos de infraestrutura, trabalhando junto com o time dela, tá, na questão da implantação das obras. Por quê? Tem uma característica interessante, Castro, que foi assim, e eu vi isso dentro do governo. O governo não tem 2 coisas hoje para poder trabalhar com infraestrutura. Ele não tem dinheiro e ele não tem capacidade operacional. Ele não tem condição de fazer as obras no prazo que precisa ser feita. Por quê? Porque exatamente aquilo que eu falei. Você tem diversos stakeholders, né, diversas questões extra-projeto que você tem que trabalhar quando você está no governo, que às vezes impede de você cumprir prazos, de você cumprir cronogramas e entrega. Então, o que o governo fez? De uma forma muito sábia, eu posso dizer isso para você, de uma forma muito sábia, o governo resolveu, então, transferir para a iniciativa privada a gestão dos ativos de infraestrutura com a obrigação de fazer obras de melhoria e ampliação. Então, hoje você tem aí toda uma gama de projetos, e nós estamos falando hoje, Castro, de um valor acima de R$ 1 trilhão contratados de obras no setor de concessão, seja rodoviária, seja aeroportuária, mobilidade urbana e saneamento. Nós temos mais de R$ 1 trilhão contratado. E com uma vantagem, né? Uma vantagem. Não tem crise financeira, porque a obra ela é contratada dentro de um processo de concessão em que a concessionária tem que cumprir o contrato. Ponto. Como é que a macroeconomia, taxa de juros e questões externas impactam nesse projeto, nesse processo? Aí é uma negociação da concessionária com o poder concedente na questão do reequilíbrio contratual. Mas as obras, aquelas obras que foram acordadas, que estão em contrato, elas têm que ser executadas. E isso, então, traz para a gente uma garantia muito grande de que o investimento vai acontecer. Né? O privado, na hora que ele bota R$1 no negócio, ele tem, né, a obrigação e ele tem o objetivo de ter retorno sobre aquele dinheiro que ele colocou.
né? Então, a gente tem hoje uma perspectiva, e é o que eu falo, ao longo dos meus 35 anos de infraestrutura, eu nunca vi o setor de infraestrutura descolado da macroeconomia no que tange à obrigação de fazer as obras, fazer os investimentos. Eu te garanto, assim, os investimentos vão acontecer, tá? Como é que a repactuação dos contratos vai acontecer com cada um deles? Aí tem uma série de modelos que estão acontecendo, repactuações de contratos de rodovia, repactuação de contratos de aeroportos, Rio Galeão foi renegociado agora, eles estão agora tratando do próprio aeroporto de Viracopos, né? Eles estavam para declarar caducidade, o TCU já está aprovando que a própria concessionária continue na gestão do contrato, faça uma renegociação e continue, porque o governo também, vamos ser sinceros, né? Ele não quer pegar esse troço de volta, né? Para ele é muito ruim, né? Ele trazer isso de novo para ele, pegar aquilo e fazer de novo um processo de licitação que demora 1, 2, às vezes até 3 anos, né? Dependendo do caso. Então, para ele, um bom acordo, aliás, um mau acordo é muito melhor do que uma boa briga, né? Então, ele está aí, exatamente, ele está aí trabalhando para poder fazer esses acordos, né? Que fica bem melhor, inclusive, viu, Castro, é melhor até para o Brasil, né? Pegar esses ativos, devolver para o governo, para ficar na mão do governo sem estrutura, é preferível que se faça uma boa renegociação e que isso continue no processo que está indo. Então, nós estamos hoje... Um governo, inclusive, que não tem nem ativos humanos e nem recursos para nada disso. Então, para mim, essas coisas tudo tem que ser iniciativa privada mesmo, porque senão não vai, né? Exato. Agora, eu vou aproveitar um pouco a sua experiência no outro país, São Paulo, mas também tem um outro país de cá, que é Minas Gerais. Né? Vou chegar ali. São os dois estados que nós podemos falar que são países, né? Sim. Porque Minas Gerais tem dado muita ênfase, então, mais recentemente, uns dias atrás, ele criou o programa, né? Infraturismo. Tinha muitas estradas das principais cidades históricas, das cidades do turismo, né? De turismo geral, que estavam precisando. Ele criou agora, recentemente, um edital para a questão do infraestruturismo. Como é que você vê essas ideias? Bom, vamos falar então agora de Minas Gerais. Minas Gerais, nesse arcabouço aí de concessões, Minas percebeu também que não tem condição de trabalhar com investimento próprio, né, na questão das rodovias. Minas é o estado que tem a maior malha rodoviária do Brasil. Minas, tudo que sai, né, de todas as regiões, Nordeste, Sudeste, aliás, Centro-Oeste, Norte, tudo passa por Minas, né, para poder ir para os portos, né. Eu tenho um jargão que eu utilizo dentro do portal nosso, que eu tenho também um portal de infraestrutura, chamado Portal Infranews. Isso é um projeto pessoal, onde eu falo que infraestrutura e agronegócio é uma relação indissociável. Porque não tem jeito de você... Eu vou voltar em Minas, tá? Só vou fazer esse paralelo com o agronegócio para chegar em Minas. Não tem como você ter super safra em cima de super safra se você não tem condição de escoar isso e de colocar a nossa soja, o nosso milho, né, os nossos produtos, a nossa carne, na boca do principal consumidor, que é a China. Então, você tem que pegar qualquer coisa que você produz no Brasil inteiro, colocar no porto e colocar na boca do chinês. Então, para fazer isso, você tem que trabalhar com a questão da infraestrutura. E, então, o que acontece? Todos os estados brasileiros perceberam esse movimento e começaram a lançar programas estaduais. E Minas está se destacando neste processo. Minas criou agora a Agência Reguladora de Rodovias, né? Tem um programa pesado de rodovias federais concessionadas em Minas. Nós tivemos aí, ao longo dos últimos, vamos dizer, 6 meses, 7 meses, a concessão da BR-381, Belo Horizonte, Governador Valadares,
Desculpa. Não é problema, não. É Que normal. achou quando a gente teve esse processo da concessão da BR-381 até Valadares, que era um programa que estava paralisado, que tentou-se 4 vezes fazer a concessão, que não saiu, agora resolveu. Para isso, de novo, o governo teve que ser criativo, ele tirou o trecho inicial, Belo Horizonte até Sabará, que tem ali um programa, um processo de desapropriação enorme, né, que ninguém ia botar a mão naquilo, tá? Então, o governo tirou isso, o governo federal tirou isso e fez a concessão. Quem ganhou? Empresas mineiras. Empresas mineiras ganharam a concessão. Tem a participação de empresas mineiras dentro do processo de concessão. Ou seja, o próprio mineiro viu que a concessão é um caminho. Minas concessionou agora de novo a rota do Zebu, que é Belo Horizonte até Uberaba, BR-262. Foi concessionada. Então, já está na mão do capital privado. Minas concessionou a Rota dos Cristais, 040 até Cristalina, né? Belo Horizonte e Cristalina. Então, essa rodovia também voltou à iniciativa privada. Foi concessionada agora também pelo governo federal em Minas Gerais, Belo Horizonte, Juiz de Fora, que é também a 040. Então, dentro do programa federal em Minas Gerais, você tem uma gama aí de obras que vão sair, né? Isso falando do governo federal. Se a gente falar do governo mineiro, o governo hoje tem 3 concessões rodoviárias, que é a rodovia, são as rodovias do sul de Minas, onde até a Verent, né, que é a nossa empresa, tem trabalhado lá com a concessionária. Você tem, que a concessionária é EPR Sul de Minas. Você tem a concessionária de Varginha, né, que é a Vias do Café, e você tem a concessionária Triângulo, que atende a região do Triângulo Mineiro, região de Araxá, Uberlândia e tal. Então, são 3 concessões que já estão feitas pelo governo, uma em regime de PPP, que é a de Sul de Minas, quer dizer, dentro de uma criatividade bacana. Posso te dizer que os trabalhos, os estudos do governo estão muito bons, tá? O trabalho que Minas Gerais tem feito é espetacular, tá? Assim, coisa de primeira linha. Então, posso te falar o seguinte, os mineiros devem acreditar no modelo. Agora, tem uma questão cultural, né, o Castro, que é pagar pedágio, né? Em São Paulo, você tem ali uma cultura de pedágio que já vem de longas datas, né? Minas vai ter que adquirir essa cultura. Infelizmente, não tem como você ter benefício se você não pagar por ele. Ah, mas eu pago por imposto. Bem, já não paga mais, porque o imposto hoje está indo tudo para outras coisas, menos infraestrutura, né? O orçamento dos governos ele é altamente consumido pela folha de pagamento, né? Então, e precatórios, etc. e tal. Então, não tem como fazer investimento que não seja via iniciativa privada. E Minas está indo num caminho muito bom. Tem um estudo de um BRT na Avenida Amazonas, já que você falou de mobilidade urbana, o governo está fazendo um estudo grande de mobilidade urbana. Tem aí, de uma forma ou de outra, fala-se na concessão da Copasa, fala-se na concessão da CEMIG, né? Isso pode até ser uma certa agressão para o mineiro, a Copasa é nossa, a CEMIG é nossa. Bom, a Sabesp também era nossa e foi privatizada e está aí dando resultado. Então, assim, é um processo que não tem outro caminho, sabe, Cássio? Porque o governo não tem condição. Não tem condição. Então, se a gente quer melhoria, a gente tem que trazer o setor privado, sabe? Então, assim, é nisso que eu acredito, é nisso que a gente tem acreditado e tem visto dando resultado, né? Em breve, o mineiro vai ver realmente dentro de uma outra lógica, dentro de uma outra estrutura, as suas rodovias tomando forma. Tem 2 processos aí agora em concessão, que é Ouro Preto Mariana, é um deles, e a outra é a Rota Verde, eu acho, que vai até 7 Lagoas, né, que passa ali pela região da cidade administrativa e tudo.
Então, assim, Aeroporto, Minas né? tem... Do aeroporto. Minas, e para te falar, o Cássio, Minas tem hoje, no BNDES, mais de 3 mil quilômetros de rodovias sendo estudadas para fazer a transferência para o setor privado. Tá? Tem uma lista enorme. Quem tiver interesse, é só entrar no site do BNDES, procurar lá estudos de programas de concessão e privatização, vai aparecer, tem vários estados, e tem a relação das estradas mineiras que estão sendo estudadas. Não tem jeito, não tem outro caminho, e eu posso te dizer e te garantir o seguinte, é um modelo de sucesso, tá? Que virou um modelo, Cássio, apartidário. Isso é que é importante, né? Muda-se governo, muda-se lógica política, mas o modelo de concessão, ele não tá sendo muito alterado, tá? Então a gente está tendo uma certa segurança jurídica, né, que é o que todo mundo fala no Brasil, o Brasil não tem segurança jurídica, tem segurança jurídica, mas no setor de infraestrutura, a gente está tendo um caminho bacana de infraestrutura, de segurança jurídica. Agora também, João, o aeroporto, né, como você disse, é de 84, ele foi inaugurado em 84, Aeroporto Internacional Tancredo Neves, né, que fica nos municípios de Lagoa Santa e Confins, consequentemente, região metropolitana de Belo Horizonte, então, que nós chamamos o Aeroporto de Belo Horizonte, Internacional de Belo Horizonte. Ele hoje é um orgulho para Minas Gerais. Né? Com a concessão de mais de 10 anos atrás, ele realmente deu um pulo, deu um salto, e hoje ele tem uma capilaridade, tanto interna como externa, fantástica. Como é que é a sua visão sobre o aeroporto? Olha, eu trabalhei em Confins, né, numa empresa que fazia parte de acabamento, em 1982. Eu tive a oportunidade de trabalhar no aeroporto, eu vi a construção do aeroporto. E posso te dizer o seguinte, a Confins tem um projeto de duplicação, ele rebate para o outro lado. Então, você faz mais um terminal e faz mais uma pista, tá? Então, ele tem esse projeto. O governo militar, ele deixou esse projeto pronto, que seria a duplicação para o outro lado. Não a ampliação que foi feita agora, uma duplicação. Então, ele tem um programa de expansão enorme. Confins tem uma outra característica muito importante. A cabeceira das pistas foi desapropriada toda dentro do côndito de aproximação, dentro de toda a lógica aeroportuária, toda a legislação portuária, para não acontecer com Confins o que aconteceu com Guarulhos, tá? De você ter construções na cabeça da pista. Então, Confins não tem esse problema. Então, é um aeroporto que ele pode ser ampliado suas pistas, à medida que as aeronaves forem aumentando, forem precisando de pistas maiores e tal. Não sei como é que isso funciona exatamente, mas eu sei que o aeroporto de Confins ele tem essa capacidade. Tá? Talvez, o Castro, só 2 aeroportos no Brasil tenham essa capacidade, que é Confins e Viracopos. Viracopos também tem a mesma lógica de desapropriação da cabeceira das pistas. Então, você tem hoje um aeroporto que, bem trabalhado, ele pode ser, no futuro, um dos maiores aeroportos do Brasil, talvez o segundo, né? E talvez até o primeiro, dependendo do horizonte de tempo, porque Guarulhos ele vai entrar em exaustão, né? Ele já está sobrecarregado e ele não tem muita condição de ampliação, né? Nem ampliação de pistas, nem ampliação de área, ele está totalmente confinado pela cidade. Então, você tem hoje o aeroporto de Confins, talvez como um dos aeroportos com maior perspectiva de crescimento do Brasil, né? E dentro de uma cidade, dentro de uma região que comporta esse crescimento, né? Minas Gerais, ela comporta esse crescimento. Minas tem um papel no Estado brasileiro de suma importância, né? De novo, toda a logística. Minas é um Estado logístico, Castro. Por que logístico? Porque tudo passa por Minas Gerais. Então, Minas tem que ser visto assim, nós somos um espaço, nós, porque eu sou mineiro, né, somos um estado que a gente tem que ver a logística de transporte, a logística brasileira com bastante importância. A gente não tem porto, não tem problema. Mas para chegar no porto, tem que passar por Minas.
Então, nós estamos no meio do caminho. Né? Então, assim, eu vejo com bastante otimismo o crescimento de Minas, né, na parte de infraestrutura. A gente, em breve, talvez... porque nada em infraestrutura acontece com curto prazo, tá, Carlos? Não pensa você que vamos concessionar ou vamos começar uma obra que daqui a 2, 3 anos está pronta. Em infraestrutura, a coisa é um pouco mais demorada, é o horizonte de tempo de 10 anos. Tá? 10 anos é um horizonte de tempo bacana para quando se fala de infraestrutura. Mas eu vejo hoje o governo de Minas, né, o Estado mineiro, né, não estou falando de governo, estou falando do Estado mineiro, tomando um caminho muito bacana. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ter Minas aí realmente se destacando. O que a gente merece, Nosso né, tempo cara? está terminando. Né? É claro, merece muito. Merece. Já está terminando nosso tempo. Que deixasse uma mensagem. Otimismo. Para quem trabalha com infraestrutura, o que eu gostaria de falar para vocês é otimismo. Tá? Não tem jeito do Brasil crescer, não tem jeito da gente ter desenvolvimento econômico sem ter uma infraestrutura de porte. Como eu disse no início aqui do nosso bate-papo, nós temos hoje mais de 1 trilhão de obras contratadas. E isso vai ter que ser feito. E para fazer, a gente vai precisar de gente, a gente vai precisar de ter conhecimento, a gente vai ter que formar profissionais para fazer. Então, para todos aqueles que dependem ou que gostariam de trabalhar e que têm aí algum envolvimento com infraestrutura, o que eu posso dizer para vocês é otimismo, vamos acreditar que o Brasil da infraestrutura vai dar certo. E como outro jargão que eu falo no meu programa, no meu site lá de infraestrutura, o Brasil tem pressa de obra pronta. Então, nós temos que trabalhar. Muito obrigado, Cássio. Foi um prazer bater esse papo com você. Eu que agradeço, foi excelente esse esclarecimento de uma pessoa expert e experiente, né? Vamos pôr as duas palavras, foi muito bom. Eu acho que eu tenho aqui muitos assistentes que são do governo de Minas, vão gostar bastante de ouvir determinados detalhes. Um grande abraço. Um grande abraço, obrigado. Então, tivemos aí uma aula de infraestrutura, né, gente? De como é a infraestrutura em diversos setores, né? Rodovias, metrôs, mobilidade urbana, aeroporto, porto. Isso que é importante para a gente que é leigo e que precisa de tudo isso para uma qualidade de vida melhor. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.